Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live aqui no canal Espiritismo Kardec. Hoje estou aqui com o Luiz Jorge Neto, pesquisador, né? Tem aqui a tese dele. A gente já falou um pouco dessa tese, né? Em outros dois vídeos, agora ele vai complementar a última parte, né? Então, Lira, é um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado por aceitar o convite. Eu que agradeço, Eric. É uma saudação aos que acompanham o canal. É um canal importante que divulga o Espiritismo, principalmente Kardec. Excelente. Então, eu te passo a palavra para iniciar a apresentação. Bem, nós vamos para a última parte, né, da tese defendida em setembro, uma tese de doutorado em Ciências da Religião, que é este tema aí, Espiritismo, de doutrina filosófica, a religião do livro, entre controvérsias, livros e cânone. Nós abordamos nas duas lives anteriores, a primeira sobre o Espiritismo na França, e a segunda foi o Espiritismo no Brasil com suas controvérsias. E agora nós vamos falar sobre o núcleo da tese, que é a conformação ou configuração do Espiritismo como a religião do livro. É um tema que nos traz muitas reflexões, muitas discussões e, naturalmente, algumas controvérsias. Mas, só repetindo, né, qual o campo que nós estamos, não é o campo doutrinário, nós estamos tratando o Espiritismo como caso particular do espiritualismo moderno, como fenômeno transnacional, que veio dos Estados Unidos para a Europa, França e agora de volta ao Brasil, e como um fato sociocultural, onde os espíritos, para os espíritas, eles participam do nosso espaço sociocultural, ou seja, não é a vida além da morte, é uma vida que se continua no plano espiritual e influencia aqui no plano terreno. Então, nós vamos ver aqui a cadeia de eventos, que nós já passamos por ela, já falamos sobre o espiritualismo moderno nos Estados Unidos, esse espiritualismo sendo traduzido na cultura francesa como uma doutrina filosófica na França, com Allan Kardec, onde ele deu o nome de doutrina espírita, uma filosofia espiritualista. Ao final ali da existência de Kardec, em 1868, em dezembro de 68, nós vemos Kardec já conceituando o espiritismo como uma religião filosófica, isso embaixo de polêmicas religiosas, dentro de uma discussão que dizemos do campo religioso. Depois já vimos que o espiritismo vindo para o Brasil já se conforma dentro de um perfil de uma religião de matiz cristão. Isso em virtude das características da liderança espírita, que veio do mundo católico, do campo religioso brasileiro, que é um campo sui generis, ele conformou todo um aspecto das tradições religiosas ameríndias, dos povos africanos escravizados, do catolicismo ibérico, e também por pressões do espaço público, como o próprio Estado, pelo Código Penal, a Igreja Católica e a área médica, disputando no campo científico. E aí, as controvérsias, que nós já passamos por elas, nós extraímos dois aspectos que é para a discussão nessa parte da religião do livro, que foi o surgimento do termo pureza doutrinária, um movimento de afirmação pelo lado dos escritos de Kardec, e também de uma série de recomendações de como deveria funcionar o movimento espírita, aí com o termo Atalhos, que é uma obra
e uma proposta de Luciano dos Anjos. Então, esses dois aspectos são aspectos que nós encontramos dentro da ortodoxia, que é um dos parâmetros para a gente tratar a religião do livro. E agora vamos ver o que será essa questão de religião do livro. Então, comentada. Aqui é a estrutura da tese. Eu vou me deter aqui no 4º capítulo. Nós vamos ver que os estudos doutrinários do Espiritismo têm uma centralidade no livro. Depois vamos discutir que esses estudos aplicados centralizam nos evangelhos. Depois vamos ver a obra espírita conformada como cânone e depois o espiritismo configurado como uma religião. Aí, de onde é que partimos? Para a gente poder fazer essa estrutura do último capítulo, nós pensamos, então, no plano da obra que o Espírito de Verdade, numa comunicação em março de 1865, foi uma oportunidade, isso é um manuscrito que tem no projeto Allan Kardec, é um repositório da Universidade Federal de Juiz de Fora. Começou esse repositório em 2020, com 3 acervos de documentos originais da época de Kardec, de seus contemporâneos. Então, é um volume de material interessante. E lá tem um manuscrito que é um diálogo de Kardec, através de um médium, com o espírito Dr. Demery, aonde ele estava discutindo a mudança do título da obra original, que hoje tem o título do Evangelho segundo o Espiritismo, que na época da sua primeira edição é a imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. E nessa conversa, Kardec pede sugestões e depois ele solicita conversar com o Espírito Verdade. E o Espírito Verdade se apresenta através de um médium e escreve, e ele dá um painel de como será a obra da doutrina espírita. É muito interessante. Então, lá nesse documento, ele coloca o seguinte: olha, o Espiritismo terá uma parte científica, e o Espírito de Verdade cita o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns e o Livro dos Magnetizadores. Esse último, não, pelo que se tem das pesquisas, não foi escrito por Kardec, né? Esses 2 primeiros, sim. E à época, né, de 1865, Kardec já tinha escrito 3 livros, mas já deveria estar bem adiantado uma parte do Céu e Inferno, que seria publicado em agosto de 1865. Então, assim, a obra estava nos seus finalmente, a obra espírita, né, o plano da obra espírita. E aí, o Espírito Verdade resolveu deixar claro para Kardec esta obra, porque nós espíritas, pelos conhecimentos que temos, diz que quando o corpo dorme, nós nos deslocamos, vamos ter uma vivência no plano espiritual. É possível que Kardec tenha tido reuniões com seus coordenadores desta doutrina, e ao despertar, ele intuitivamente colocava em prática. Mas é bastante interessante do Espírito Verdade deixar escrito isto. Então, de certa forma, quando estamos despertos, não tem muita clareza do que se passa, né, nas nossas ações no plano espiritual. Fica muito na parte do inconsciente. Seja de uma forma ou de outra, nos chama a atenção isso. E depois o Espírito Verdade disse que tem a parte da aplicação da doutrina. É como se o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns é a base científica e agora aplicada. Aí vamos ver que ele disse, olha, vai ter a Gênese segundo o Espiritismo, a moral do Evangelho segundo o Espiritismo, os milagres do Evangelho segundo o Espiritismo, o céu e o inferno segundo o Espiritismo, a religião segundo o Espiritismo e o estado social segundo o Espiritismo. É bem interessante, porque destas obras e de assuntos, né, consideramos então assuntos, Kardec já tinha tratado de 2, o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns. A moral do Evangelho segundo o Espiritismo já tinha sido tratado no Evangelho segundo o Espiritismo, e o céu e o inferno segundo o Espiritismo estava já em elaboração.
Então, faltou, que depois Kardec publicou, foi a Gênese, que ele junta com milagres do Evangelho segundo o Espiritismo e mais as predições. Um pouco antes desse texto, o Espírito Verdade ele fala de milagres e predições do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, Kardec deixou, ou pelo menos não foi encontrado, o livro dos magnetizadores, da parte científica, e da parte aplicação, a religião segundo o Espiritismo e o Estado social segundo o Espiritismo. Seria muito interessante, embora tenha artigos esparsos sobre isto. Bem, o que é que a parte científica leva? A parte científica levou, do ponto de vista sociocultural, naturalmente, o Espiritismo tem uma centralidade no livro. Com isso, coloca-se, é um dos sinais e características do Espiritismo, enquanto doutrina, está situado na modernidade, ou seja, sai do aspecto oral, do aspecto simbólico, da mística, e vai para uma questão racional da letra, do escrito. Mas, do ponto de vista antropológico, a gente vai ver que essa centralidade no livro levou a um sistema de letramento. As pessoas, para se afirmarem espírita e serem aceitos na comunidade como espírita, ele passa como um sistema de letramento que na antropologia chama-se de rito de iniciação. E a partir daí é possível colocá-lo, já que existe um rito, os seus mitos, seus espaços, e a antropologia denomina então de religião letrada. E assim que o espiritismo foi estudado desde o século XX, ali pela década de 80, e depois no final do século XX, com uma tese bastante importante, ainda é referência nos acadêmicos que vão tratar do assunto do espiritismo, de Bernardo Liugoy, sobre o letramento, sobre a letra. Ele fez um trabalho de estudo antropológico do espiritismo, lá no Rio Grande do Sul, participou por 3 anos de um centro espírita a título de estudo. E ele fez uma tese colocando que o espiritismo tinha um sistema de rito de iniciação, de uma religião letrada. Depois isso é afirmado em outros estudos. E a parte aplicada, que é centralizada nos evangelhos, leva ao quê? Naturalmente a uma exegese espírita, uma explicação dos evangelhos, que começou com o Evangelho segundo o Espiritismo, continuou com Céu e Inferno e foi concluído com o livro A Gênese, se ficarmos só nos 5 livros que no Brasil se denominou como obra fundamental, mas temos que pensar que tem Kardec citou mais 5 livros de resumo, como que é o Espiritismo, Viagem Espírita, o resumo, né, das leis dos fenômenos espirituais. Nós vamos ter Espiritismo na sua máxima expressão. Então, são livros que completam essas obras fundamentais, mais a Revista Espírita. Mas, então, se há uma exegese do Evangelho, da explicação dos textos do Evangelho, e isso, naturalmente, pelos livros de estudos de exegese bíblica, cria um problema hermenêutico. Por quê? Porque os escritos religiosos bíblicos têm uma linguagem simbólica, que é a característica dos textos sagrados, dos textos religiosos. Tem uma linguagem simbólica, e ao fazermos uma interpretação e explicação de uma linguagem simbólica, surge um problema de interpretação, um problema hermenêutico. E isto levou, aqui no Brasil, a uma religião cristã. Então, a centralidade no livro levou à formação de um cânone literário, e a centralidade nos evangelhos sacralizaram este cânone, que é um dos pontos básicos para afirmarmos a defesa da tese da religião do livro.
que não é um rótulo, é um sistema articulado que vamos ver mais à frente. Pronto, este foi a base do quarto capítulo. Assim eu dividi o quarto capítulo. Eu fui analisar essa centralidade do livro, depois analisei a centralidade nos evangelhos, fui analisar a formação do cânone e a sua sacralização, e o último ponto do capítulo, aí fui trabalhar a questão da religião, a religião letrada e a religião cristã pelas fontes. Aqui não ficou legal esse ciclo da religião. Aí não sei, Eric, se a gente consegue colocar uma apresentação, que eu já tenho ela aqui em aberto, talvez seja melhor. Pode compartilhar a tela. Vou fazer isso. Só um momento. Boa noite, aqui a Mônica. Aqui eu deixei o link também do Projeto Kardec. O link da tese está aí também. Curtam, compartilhem, se inscrevam. É só compartilhar aí, se tiver aberto, compartilha a tela e coloca compartilha a janela que dá para mostrar pertinho. Aí. Pronto. Tá mutado, Lira. Você... Opa, muito bem. Então, esse ciclo de formação de um cânone para a religião letrada foi uma adaptação da teoria de Croato e de Terrine. São dois estudiosos da área da ciência da religião, da sociologia da religião. Então, essa adaptação que viremos, então, quais são os fatores necessários para se constituir um cânone? Um cânone como se fosse um cânone literário, que é muito comum no meio jurídico, muito comum da área da literatura. Então, no caso de uma religião letrada, que a gente vai aos poucos introduzindo outros fatores, é fundamental que tenha um texto fundante. E esse texto fundante que exista um mediador. No nosso caso, a gente vai ver que esse texto adveio dos espíritos. Então, é uma questão dada ao plano espiritual, que pode ser Deus, deuses, espíritos, inspiração. Depois vem as escrituras, uma consolidação dessas escrituras, aí começa a ter uma forma de cânone. E aí se torna então, é criada uma doutrina normativa em cima dessas escrituras. E com isso você cristaliza um cânone. Mas pronto, aqui está o cânone formado. Então, isso já passou por etapas de chegar o texto, esse texto ser configurado como uma escritura relevante, depois tem uma doutrina ligada a essas escrituras, que é formada por essas escrituras, aí chegamos ao cânone. Agora vamos para os fatores suficientes. Vou ter que... Não sei se chegou bem aí. Você tirou a apresentação, tem que colocar de novo. Nossa. Pronto. Então, aqui os fatores... Os fatores suficientes. E aí nominamos dois fatores importantes, que com o cânone, sacralizando esse cânone,
aí eu já vou ter um cânone sacralizado e surgem os dogmas. E depois o ciclo se reinicia. Esse reinício de ciclo, ele é interessante, porque começam a aparecer novas interpretações, que começam como heresias, como se fosse a parte, os dogmas é a parte ortodoxa, e as heresias e novas interpretações, as novas interpretações heterodoxas, e heresias a questões apócrifas. Aí isso fecha o ciclo de formação de um cânone de uma religião letrada. Aí, dando continuidade, o que é que nós encontramos? A gente foi aplicar este modelo no espiritismo lá na França. Só teste. E aí, o que é que nós encontramos? Encontramos que o mediador, no caso, Allan Kardec, como organizador desse material que veio do plano espiritual, dos espíritos, são as comunicações, as mensagens. O texto fundante, consideramos o Livro dos Espíritos, a 18 de abril de 1857. As escrituras, como é que ficou o corpo do cânone? São as obras, consideramos as obras do plano do Espírito e Verdade. Então, aquelas obras que estavam lá seriam as escrituras, daquilo que Kardec conseguiu fazê-las, né? Então, a gente tem uma doutrina normativa, que foi a doutrina espírita, e o cânone, ele já está configurado como um corpo de escritos, aí fomos buscar nas obras fundamentais do catálogo racional. A primeira edição que Kardec publicou, ele lá tem 3 partes. A primeira parte, Kardec nominou de obras fundamentais. Aí tem os 5 livros, bastante conhecidos aqui no Brasil como o termo codificação. Aí temos mais 5 livros de resumo, como Kardec coloca, mais a Revista Espírita. Este, nós consideramos na tese, é uma questão simplesmente de sistematização. Pode ser de outra forma? Poderia, mas estaria sempre circunscritas às obras de Kardec. E a sacralização, que é tornar esses escritos infalíveis. Aí sim, tivemos que fazer uma análise de como Kardec considerou essas obras, principalmente no livro Evangelho segundo o Espiritismo e no primeiro capítulo da obra A Gênese, que é sobre as caracteres da revelação espírita, como de origem divina. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz que o próprio Cristo preside o Espiritismo, que o Espiritismo era a terceira revelação na linha judaico-cristã, que iria explicar, dentro de uma proposta moderna, da modernidade, com lógica, raciocínio, as Escrituras, o Evangelho, e queria complementar a mensagem de Jesus. Então, realmente, é algo, do ponto de vista sociocultural, é um material sacralizado, porque é dado como infalível, que cria uma linha condutora com Cristo e a origem divina. E a dogmatização? Quando é que ocorre a ortodoxia? Quando Kardec publica no seu catálogo qual a última edição dessas obras, das suas obras. Então, consideramos a parte ortodoxa, significa esta é a base do cânone, aonde não se mexe, se mexer alguma coisa heterodoxa. E essa heterodoxia, nós consideramos as obras complementares, são novas interpretações que Kardec considerou lá no próprio catálogo, na segunda parte, as obras complementares, e outras obras. E dentro dessas outras obras do terceira parte, ele disse que tinha lá as chamadas, as obras contrárias ao espiritismo. Aí colocamos como ruptura, como apócrifos, essas obras apócrifas que pela própria classificação de Kardec. Então, foi algo mais sistematizado. No início da tese, não tínhamos a intenção de rodar este modelo na França, mas rodamos e realmente nos parece
que ficou um pouco adequado dentro do aspecto sociológico, antropológico. E no Brasil? No Brasil é mais complexo. No Brasil, a gente tem um fator que já falamos na live passada, que o espiritismo na época de Kardec levou aí 11 anos e meio, o movimento espírita continuou, mas se foi se arrefecendo ali na virada do século XIX para o século XX na França. No Brasil, que começou, como vimos, quase que concomitante ao espiritismo lá na França, em 1860 já circulavam livros, embora ainda em francês, aqui no Brasil, e brasileiros já se correspondiam com a revista Espírita na época de Kardec. Kardec já tinha dado autorização a pessoas para poderem traduzir as suas obras para o português aqui no Brasil. Se tinha brasileiros participando das reuniões na Sociedade Parisiense, presidida por Kardec, viajando também para cá. Então, a gente coloca quase que concomitante. Mas, no final do século XIX, no Brasil, e principalmente no século XX, nós vamos nos defrontar com um aspecto que na França não teve a força que aqui teve, que é chamado os médios brasileiros, que eu coloco na tese o termo binômio guia espiritual e médium. Esses binômios formataram o espiritismo no Brasil pela sua grande produção literária, como vimos. Só Chico Xavier, mais Divaldo Franco, são quase 800 livros. É uma produção imensa, e isso não tem como não conformar qualquer sociedade no aspecto cultural. Então, nós consideramos os mediadores na configuração de cânone no Brasil, os médios brasileiros. E o livro fundante, o livro de Emmanuel, o fundante da característica do espiritismo no Brasil, não do espiritismo como todo. Então, o livro Emmanuel, de Emmanuel, que através de Chico inaugurou como seria o trabalho deste guia muito importante para a conformação do espiritismo no Brasil. Então, lá no livro, ele explica que o seu trabalho vai ser dentro do estudo do Evangelho, colocando os evangelhos como central no espiritismo, e o médium, aqui no plano terreno, fazendo um trabalho de caridade, disciplina, uma forma de santidade muito próxima do ethos católico, ao qual toda a nossa cultura brasileira se firmou, que aí já foi um assunto, né, Eric, passado. Então, vamos ver que os médios brasileiros, o livro Emmanuel, a escritura, aí sim, entrou aqui no Brasil, os escritos de Kardec ficaram resumidos até então a 5 livros, que é chamado a codificação espírita, ou Pentateuco, que vamos mais à frente, kardeciano, e eu vou explicar que é um termo que nós encontramos no século XX, a partir de 1945, com as características que nós temos atualmente. Eu explico melhor, porque o termo codificador, a codificação dos espíritos, lá desde a França, lá com Gabriel Delany, aqui no Brasil, ainda no século XIX. Agora, o termo codificação espírita, nominando os 5 livros, foi num artigo do reformador de Dalício Mendes, em 1945, quando ele falou sobre os mensageiros da luz, fazendo a referência a Kardec, e ele nomina, saiu errado o artigo de 45, ele saiu só 4 livros, e ele falando de Pentateuco e da codificação. Em 1949, ele é republicado o artigo corrigindo e introduzindo o livro dos médios, que tinha faltado lá na época. Bem, então, as escrituras aqui foi a codificação espírita, mas as séries mediúnicas advindas desses médiuns. Aí temos a série Nosso Lar, temos a série Fonte Viva, temos a série de Manuel Filomeno de Miranda, a série psicológica de Joana de Ângela, através de Divaldo, e tantos outros médiuns importantes. Bem,
a parte da doutrina normativa, no Brasil, é a doutrina espírita, mas com perfil católico adaptada. Por quê? Não é um catolicismo, a gente sabe, mas há toda uma reverência aos guias espirituais, como se fossem os mensageiros maiores, uma referência a santos, a Virgem Maria, a colocação de Jesus numa visão bem preponderante, o governador do planeta, e não é só de um planeta, agora já falam que é demais, outros já dizem que é do sistema solar. Então, já colocando a figura central de Jesus na nossa prática espírita e nos textos aqui. Não é que não tinha na época de Kardec, porque só o termo Jesus, não falha a memória, tem 47 vezes lá no Livro dos Espíritos. Mas é a forma de referenciar Jesus, ela já é uma forma bastante católica, que não tinha como fugir muito disso na maioria das pessoas que aderiram ao Espiritismo, que vieram da sua prática católica, e a própria linguagem desses médiuns e guias é uma linguagem muito católica, dentro do ethos católico. Bem, e aí o cânone aqui foi formado com que o termo Pentateuco Kardeciano, que começou com Idalício, depois Ismael Braga, ele faz um artigo no Reformador, lá em 1949, dizendo: há um confrade nosso que se refere às 5 obras de Kardec, fundamentais de Kardec, como a codificação, como o Pentateuco Kardeciano, e aí ele cita isso numa linha histórica. Ele cita o Pentateuco de Moisés, depois ele cita os 4 evangelhos mais o Atos dos Apóstolos como Pentateuco de Jesus, e depois como o Pentateuco kardeciano. Então, mostrando aquela linha que Kardec já tinha sinalizado da terceira revelação, e agora expresso nos seus cânones. E a sacralização? Aí, Érico, essa é a parte mais complicada da tese, que a gente chama do apagamento de Kardec. Complicada foi porque, para nós chegarmos a esta conclusão, lógico, nos baseamos tanto em fontes, quanto estudiosos do Espiritismo, como Deolinda Amorim, e também em teses, principalmente de Augusto Araújo, uma tese de 2014, depois publicada em livro, O Espiritismo, essa loucura do século XIX, uma tese muito interessante que trata do tríplice aspecto do Espiritismo, como na época de Kardec era vista a ciência, a filosofia, a religião, e como o Espiritismo isso ficou fixado, principalmente no Brasil. Então, o que é o apagamento de Kardec? Como é que se sacraliza a infabilidade? Ora, porque a obra, apesar da vinda dos espíritos, ela foi colocada e expressa no mundo material através de Kardec. Por isso, Kardec consideramos o seu autor da obra. Tanto que os direitos autorais Kardec repassou para sua esposa, Amélie, que depois repassou para as instituições espíritas. Bem, dentro dessa configuração de uma origem divina, o Cristo presidindo o Espiritismo, os espíritos superiores assessorando Kardec e Kardec escrevendo a obra. Ora, se encontrar, porventura, por hipótese, uma falha qualquer, ou de interpretação, ou de redação, essa falha vai ser atribuída, primeiramente, a Kardec, porque os espíritos superiores, a falha é mínima, a possibilidade, mas é muito remota. Então, e se os espíritos superiores pudessem falhar, o Cristo que preside falharia, e como origem divina, havia uma cadeia aí de responsabilidade. Então, para que esta variável, que desse sistema seria, em tese, a mais frágil, se apaga essa variável. Então, Kardec ele fica como um secretário, como um codificador, numa visão restrita de que coletou as informações do plano espiritual e só fez a sua ordenação. Em parte porque Kardec assim o afirmava, mas só que na tese,
nós fizemos uma discussão das 4 formas que Kardec se referenciava na sua relação com a sua obra. Realmente, tem uma parte que se coloca como que organizou, né, como secretário mesmo, como Canute Abreu falou lá na tradução, da sua tradução da primeira edição do Livro dos Espíritos, o centenário do Livro dos Espíritos, lá em 1957. Bem, mas em algum momento Kardec disse que ele observou as coisas, selecionou e escreveu e deu à sociedade uma doutrina, ou seja, ele ativamente. Em outras ocasiões ele disse, olha, tudo que entrou aqui na obra foi através da minha pesquisa. Então, é um amplo aspecto. Quando a gente se apega, às vezes, só ao que está no Livro dos Espíritos, que ele disse aqui, eu fiz a coleta, e nada aqui eu fiz sem os Espíritos, mas temos que ver que a obra de Kardec é muito mais vasta. Se a gente pega o Evangelho segundo o Espiritismo, que a maior parte é dissertação de Kardec, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno, o livro A Gênese. Então, ali é o material de Kardec elaborando sobre os conhecimentos que ele detinha. Então, essa é a parte que a gente diz, a obra foi sacralizada porque tirou a parte humana, né, de Kardec e deixou só. Então, se a gente, porventura, é só hipotético, viu, Eric? Se nós pegarmos uma falha, algo que contradita a ciência atual, então a gente releva isso, vai encontrar uma outra, a gente que eu falo, os espíritas, na sua forma de leitura dos escritos de Kardec, que aqui no Brasil estavam restritos a esses 5 livros, quando bem a gente estuda os 5. Normalmente a gente sabe que dos 5 livros fundamentais, o Evangelho segundo o Espiritismo é o que mais se lê, que se vende. E depois temos o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, Céu e Inferno, quase nunca, a Gênese, talvez um pouquinho mais. Mas, assim, chamar a atenção para um sistema, né? Kardec não fez um livro desse, mesmo o livro, o plano do Espírito Verdade já vem identificando que isso é um plano de obra, um sistema, não dá para ficar só nessas só em uma obra ou 2. A gente não vai compreender o Espiritismo e boa parte das questões que a gente passa é por falha nossa no sistema de letramento mais adequado. Então, nós colocamos na tese que há uma forma da nossa lida ao texto da codificação, os 5 livros, para deixá-lo infalível, sem erro, seria a gente interpreta ela com a intenção de minimizar qualquer aparente contradição que venha. Então, se tiver algum problema de interpretativo na leitura, a gente diz, não, erro é nosso, porque aqui é infalível, teve a sanção dos espíritos superiores. Ou mesmo que se encontrar alguma falha argumentativa, a gente vai subestimar, vai dizer que é o contexto da obra. Eu gosto muito disso, dessa parte eu faço muito. Relevar a identificação de eventuais falhas de autoria de Kardec, isso tudo do plano hipotético. Ou relativizar a evolução do pensamento de Kardec, que é uma coisa importante. Qualquer estudioso hoje atual sabe como evoluiu. Por exemplo, se a gente só lê o Livro dos Espíritos, a questão de instinto e inteligência, a gente sai com raciocínio. E normalmente saímos afirmando, olha, no espiritismo inteligência do espírito é algo desenvolvido, instinto no animal, mas ainda convive com a fase hominal, e vai aí. Na Gênese, Kardec reabre o assunto e torna essa resposta do Livro dos Espíritos como uma das hipóteses de 4 que ele formula. E ele diz que espera que os espíritas no futuro definam qual dessas 4 seria a resposta, a mais explicativa para essa questão de instinto e inteligência. E a gente disse que o espiritismo está todo completo. Não, Kardec deixou aberto, disse, olha, estudem, definam, porque ele sabe que esse processo, a progressividade poderia levar a isto. Bem, o que é que ocorre?
temos a questão da subjugação, dos graus da obsessão simples, fascinação e subjugação, como ficou no Livro dos Médiuns, mas, e também no Evangelho segundo o Espiritismo, também é uma parte que fala sobre essa classificação na parte preces. Mas na Gênese, ele introduz o ponto da possessão, porque isso foi estudos posteriores. Kardec viajou, inclusive, aproveitava as viagens para verificar os casos de possessão e ele reabre o assunto. E não fica só por aí, alguns outros fatos mudaram do livro da primeira edição para a segunda edição do Livro dos Espíritos e outras questões que às vezes nos chamam a atenção, mas a gente releva. Bem, essa é a forma como nós, espíritas, fazemos a leitura. E o apagamento, colocando ele como um mero organizador, compilador do ensino dos espíritos, e Kardec se coloca às vezes como isso, quando ele diz que apenas ordenou e distribuiu os assuntos do livro, isso ele se referindo ao Livro dos Espíritos, que é a maior referência que nós temos. Depois ele disse que foi um simples instrumento aos bons espíritos que se serviram dele, ele vai colocar isso na Revista Espírita em 1864. Depois ele se coloca como autor da obra. E como é que a gente pode ver isso? Lá, na Gênesis, ele diz assim, olha, em suma, estudamos e demos ao público o fruto das nossas pesquisas, sem atribuirmos aos nossos trabalhos valor maior do que uma obra filosófica deduzida da observação e da experiência. Autor. E depois ele se coloca como participante ativo, quando ele coloca que, na Revista Espírita de 59, já estava também colocando isso. Você vê como se mistura a forma como ele se coloca. Ele diz, olha, nada aceito sem controle e sem exame. Não adoto uma ideia, senão quando me parece racional, lógica, concorde com os fatos e as observações, e se nada de sério vem a contradizê-la. Ele diz isso em 59, reafirma como autor da obra em 69, mas em 64 já se coloca como simples instrumento. Então, por uma falha de uma análise mais sistemática nossa, a gente vai, então, reduzir o papel de Kardec, seja para apagar ele, para tornar o cânone sagrado, como assim eu coloco, ou como outros às vezes contestam, não, isso aqui forçou demais, pode ser que esse apagamento foi simplesmente para realçar o binômio dos guias médios. Eu também concordo com isto. O que seja, Kardec é reduzido. Olha, a Revista Espírita, que Kardec coloca como obra fundamental, só foi traduzida pela FEB em 2004, pode ser por uma série de motivos. Ora, se não fosse trabalho de Júlio Abreu ali com Herculano, incentivando, a gente não teria a tradução para o português da Revista Espírita, que não é só um laboratório de Kardec, ali era parte histórica, normativa, discursiva, a vida do espiritismo estava ali, inclusive dos textos que formaram os livros ditos fundamentais. Depois tem pessoas que defendem que ela tem caráter também doutrinário muito forte. Bem, e concordo também com isso, podemos reafirmar. Que mais? Ora, a dogmatização, a ortodoxia desses textos no Brasil, eles advieram tanto dos textos originais de Kardec, e eu também coloco de Emanuelinos, porque eu coloco a questão ortodoxa dos textos de Emmanuel com relação à explicação de textos do Evangelho, por conta da discussão que ocorreu com a FEB. Então, a FEB, quando editou livros enfeixando pelo Evangelho, então o Evangelho de Lucas comentado por Emmanuel, de Marcos, Mateus, João, e depois as cartas, é um trabalho interessante, porque é um trabalho da exegese espírita feito por Emmanuel, mas quando ele foi lançar esses livros, ele trocou a base bíblica, a base dos textos bíblicos, que nos originais, Emmanuel era em cima da tradução de Almeida, e a FEB depois, quando foi republicar esses textos de explicativos, de exegese,
colocou nos 4 evangelhos a tradução de Haroldo Dutra, do Evangelho por Haroldo Dutra, e os demais textos, principalmente as cartas de Paulo em diante, da Bíblia de Jerusalém, Nova Jerusalém. Bom, isso sofreu críticas, então houve uma controvérsia, mas isso não é o assunto principal. O principal houve uma discussão ortodoxa sobre os textos de Emmanuel. Então, por isso que entrou aqui com ortodoxia. As novas interpretações são novos textos mediúnicos que continuam chegando e sendo introduzido nessa literatura de cânone. Agora, existem os apócrifos, são as rupturas que eu considerei aqui no Brasil, os textos chamados anti-espiritistas. E no século XX, houve uma grande discussão sobre os textos de Rosteng, sobre os textos de Ramatiz, de Pietro Baldi, de Oswaldo Polidoro, que mais? Mesmo os textos lá do comandante, que é da FESP, Edgar Armond. Então, houve todo um debate, principalmente com Herculano, a respeito desses textos que ele estava... Aí vem a questão da pureza doutrinária, aquilo que caracterizaria como de perfil aderente à doutrina espírita, aos escritos de Kardec, e os que não eram aderentes. Pronto. Esta é, dentro da tese, a configuração do cânone. Ainda não chegamos na religião do livro, mas é um ponto fundamental. Então, agora a gente vai demonstrar o que é um sistema articulado de uma religião do livro. Porque até então, na literatura, você encontra a religião do livro como um rótulo. Essa religião teve um livro básico, que chama-se religião do livro. Não. Na minha tese, eu proponho um sistema articulado. A religião do livro, na minha tese, eu trato como esse sistema. Tem que ter um livro, uma literatura, que é parte do que a gente chama da modernidade, saiu da oralidade, tem que ser escrito, né? Isso tem toda uma discussão. Depois é sagrado, ou seja, separado do ponto de vista da ciência da religião. Então, é um livro inspirado pelos deuses, por seres espirituais. Então, está muito próximo da pré-modernidade, que é quando é ligado ao simbólico, ao mítico. Aí tem que ter uma religião que sigam esses livros que agora são tidos como sagrados, como especiais. Então, essa religião são agentes, instituições que têm normas, ritos, mitos e símbolos. Está dentro da modernidade, porque o termo religião, como nós utilizamos hoje, é do século XVIII para cá. Mas temos que ter uma comunidade de seguidores, porque eu posso ter um livro sagrado de religião, se tem uma comunidade que não segue, não pratica, não revive os mitos e os ritos pela oralidade. Então, aqui temos uma comunidade de seguidores que eu amplio, não são só aqueles que responderam, como a gente vai ver o censo aqui, no caso, censo 2022, 1,8% a 3,5 milhões da população. Eu amplio isso, porque vamos ver a comunidade também de consumidores da produção espírita. Isso aí a gente está na pós-modernidade, que é caracterizada pessoas de diversos credos que pegam alguns conceitos ou princípios de diversos credos e faz a sua religião. Então, essa é a comunidade que estamos tratando. Bem, quando nós vamos configurar o espiritismo como a religião do livro, aí a gente tem os elementos do sistema da religião do livro: o livro fundante, a religião conexa, a canonização e a comunidade. Na França, o originário, vamos ver o Livro dos Espíritos, uma religião letrada não clerical do ponto de vista antropológico. Vamos ver o cânone espírita, aí é uma colocação nossa, são as obras fundamentais do catálogo, e a comunidade Kardec, ele na Revista Espírita de 69, ele faz uma ilação dizendo às pessoas com que eu correspondo, que são assinantes da Revista Espírita. Então, ele atribui aí de 6 a 7 milhões de espíritas no mundo, né? No Brasil, aí já vimos que o livro fundante é o livro de Emmanuel, concomitante com o restante das obras de Kardec, mas do ponto de vista
da conformação do espiritismo como uma religião cristã, a gente considera o livro Emmanuel. Aí a gente enxerga uma religião cristã do livro, no Brasil, e o cânone espírita brasileiro é o Pentateuco, 5 livros, selecionados de Kardec, mas a literatura mediúnica advinda desses médiuns e guias espirituais. Aí vem a questão da comunidade. Eu fiz o seguinte estudo. Eu peguei um levantamento do espírita e pesquisador Ivan Franzolin. Em 2017, ele publica O Mercado Literário Brasileiro. E isso me chamou muita atenção. Então, lá existe assim, livros acumulados em espírita, quase 50 milhões de livros. Então, eu peguei os livros em circulação próximo a 36 milhões de livros, coloquei como uma base, porque esses livros não vão ficar só em 3 milhões e meio de pessoas que se colocaram como espíritas, mas uma pesquisa que é realizada dos centros mais renomados do mundo em pesquisas, é Pew Research Center dos Estados Unidos, e lá eles fazem anualmente pesquisas. Eu peguei a de 2024, que era a última, e eles fizeram pesquisas em vários países sobre vida após a morte e a reencarnação. E no Brasil, vida após a morte e crença em Deus bateu mais de 90, quase 99%, e reencarnação deu 1/3. Então, 1/3 da população na época daria de 72 milhões de pessoas, porque quem é que traciona o assunto reencarnação no Brasil? Basicamente, o espiritismo. Então, por isso que eu coloco que a base de que consome bens espíritas é de 36 a 72 milhões de pessoas. Então, o espiritismo é relevante pela sua produção de bens, palestras, livros, então a literatura espírita, né? Uma das maiores do mundo. Bem, como eu tratei para chegar à última fase da tese, eu fui tratar as fontes. Então, eu considerei como linha doutrinária espírita, aquilo que adivinha da sua filosofia, né, de ver o mundo, a sua cosmovisão, que eu chamei de obras fundamentais aqui, os 10 livros que Kardec nomeia. Coloquei a Revista Espírita, apesar de ser obra fundamental, mas porque me interessou também a linha histórica. É possível, pela Revista Espírita, você traçar uma linha histórica do Espiritismo de 58 a 69. E com uma terceira camada, chamada camada de manuscritos, que eu considerei uma linha de memória. Esses manuscritos aqui estão lá, o projeto Allan Kardec da Universidade Federal de Juiz de Fora. É acesso livre. Para quem quiser, vai lá na página, bota o projeto Allan Kardec, Universidade Federal de Juiz de Fora, e pode navegar ali por esses manuscritos. E você o tem já traduzidos, tem ele transcritos e tem a foto lá, a fotocópia do manuscrito. Eu considerei linha de memória, ele vai de 1831, da época pré-Kardec, até 69, mas tem que trabalhar com cuidado, porque são questões muito pessoais, que às vezes a pessoa que escreveu um diário não gostaria que isso fosse publicado. Então, a gente tem que ter cuidado no uso dessas informações, né? Que às vezes é do momento que a pessoa escreve. Bem, foi em cima dessa forma que nós, na França, então, pegando esse material, sem rodar só o modelo, né? O modelo já foi rodado, deu a questão de canônica, mas quando a gente roda esses pontos pela literatura, pelas fontes que nós consultamos na França, dá uma religião filosófica, que foi que Kardec falou, e letrada pelos estudos antropológicos. Não vai mais do que isto. No Brasil, aí sim, no Brasil, a gente vai ver a questão do tríplice aspecto. Por quê? Na França, pelos estudos acadêmicos e também realizado por pesquisadores, eu revi essas fontes quase todas, não tinha tríplice aspecto, o espiritismo como ciência, filosofia e religião. No Brasil, não. A gente tem um livro, desde o século XIX, já tinha essa ascendência do aspecto religioso, por esses 3 motivos que falamos nas lives passadas, sobre a forma, os hábitos, do ponto de vista da teoria de Pierre Bourdieu,
aquilo que é incorporado na essência de ser da pessoa, então a probabilidade da gente agir é muito forte. Então, o hábito religioso das lideranças espíritas, o campo religioso brasileiro conformando o espiritismo como religião, e na reação às expressões do espaço externo, o Brasil evocou a Constituição pela liberdade de crença e de pensamento. Então, aí se colocou. E no Brasil isso é muito reforçado por um livro de Emmanuel, O Consolador, quando ele fala do triângulo de forças espirituais, com o vértice religioso apontando para o divino e o filosófico científico no plano humano. Ele coloca como um ponto fundamental. E a gente tem o nosso mito de origem, nós temos nosso guia espiritual, o Anjo Ismael, vai se constituindo um ideário mitológico, simbólico, isso do campo de vista da ciência da religião, porque alguns dizem, não existe mito no espiritismo, do ponto de vista acadêmico, e principalmente com a árvore do evangelho. Então, o termo árvore, pelo mitólogo Miquel Eliade, que é o maior mitólogo que o século XX pode ter, ele coloca lá que é um dos mitos mais consideráveis, a árvore. Então, nós temos essa narrativa, que a árvore do evangelho veio da Palestina, foi para a França, da França veio para o Brasil. E nas controvérsias aparece o aspecto ortodoxo e heterodoxo, a pureza doutrinária e os atalhos. Então, desde a conformação do Espiritismo como religião do livro pelos cânones, nós também vemos essa característica na França, por ser um aspecto religioso doutrinário. E por que aspecto religioso? Não estou no campo da antropologia, da sociologia da religião. Por quê? Porque tem todo o envolvimento com deuses, com espíritos, com vida após a morte, são pontos de vista do campo social, sociológico, como religião, está no campo religioso. Mas no Brasil, não precisa nem ter esse esforço. Quando vem um censo, qual a sua religião? Espírita. Qual é a sua fé e crença? Espírita. São raros que colocam, eu não tenho religião, eu sigo uma doutrina, a doutrina espírita, são muito raros. Bem, nisso nós vemos, então, na França concluindo, ele foi constituído pela uma questão cultural como uma doutrina filosófica, por conta da cultura filosófico-crítica da modernidade e do iluminismo na época da França de Kardec. Só tinha o duplo aspecto, ele era uma ciência de observação e uma filosofia como consequência. A caridade na França era tida como uma renovação social, na França, principalmente, na visão de Kardec. Tivemos um protagonismo de um binômio Espírito e Verdade de Allan Kardec. Esse binômio é interessante, porque diferente do Brasil, esse binômio, o Espírito e Verdade, era propositivo. Veja que o plano da codificação da doutrina espírita só foi apresentado a Kardec de ponto de vista materialidade, com materializado, quando já estava quase faltando praticamente um livro. As discussões no campo religioso levou Kardec a tomar o conceito de religião filosófica ou doutrina moral por falta de termos. Só que esses termos apareceram do final do século XIX para começo do século XX, em William James, com o aspecto da religião pessoal, religião institucional, com Henry Bergson, com a religião estática, a religião dinâmica, são termos que depois foram mostrados. Hoje, na pós-modernidade, a gente diz que são as pessoas desinstitucionalizadas, ou por quê? Porque não tem não está agregado a um formalismo institucional com sacerdócio, ritos, mitos institucionalizados, e na modernidade você diz que tudo é líquido, você pega de cada religião aquilo que lhe conforme e você faz a sua religião um aspecto pessoal. Aqui mais, o cânone espírita francês, por aquele modelo que nós fizemos, são as bases, são as obras fundamentais de Kardec. A religião é filosófica e letrada, não clerical, do ponto de vista antropológico, e a comunidade entre 3 e 7 milhões de pessoas mundial, conforme Kardec assim colocou. E lá na França, os evangelhos é segundo o espiritismo, né? Agora vamos ver no Brasil.
configurado como uma religião cristã reformada porque não tem o Cristo como Deus, não tem que o Cristo ressuscitou com um corpo orgânico, nem que ele veio para salvar a gente dos pecados, que é uma grande questão com as religiões cristãs tradicionais. No campo religioso, a gente conformou com religião cristã por conta do campo religioso, os hábitos das lideranças e as pressões do espaço externo, do espaço público. O tríplice aspecto com religioso proeminente, o mito da origem, a produção de origem do espiritismo, a produção literária mediúnica e a terapêutica espírita. A caridade no Brasil é um ethos espírita, ou seja, a forma de ser do espírita. Não há como pensar um espírita sem que ele pense a caridade do ponto de vista de ação social. Embora lá na Constituição Provisória ou Transitória do Espiritismo, feito por Kardec, ele falava lá na criação de um asilo para espíritas aposentados, de um ambulatório, de um caixa para atender as comoções físicas que ocorriam em pessoas necessitadas de um apoio financeiro para as calamidades. E que vemos mais, as discussões no campo religioso levou ao conceito de pureza doutrinária e os atalhos. O cânone espírita brasileiro é o Pentateuco ampliado com essa produção mediúnica, e rodando lá as fontes, nós vamos encontrar de novo uma religião cristã do livro. Então, não há diferença. Da França, ele vem de uma doutrina filosófica, uma religião filosófica. Sai do campo da filosofia. Mas no Brasil, sempre a religião cristã ali. Ó. E a comunidade é, como já coloquei, aqueles que consomem os bens simbólicos, religiosos, no conceituação de Bourdieu, de 36 a 72 milhões. Agora, aqui no Brasil, é o espiritismo segundo os evangelhos. Eu pensava que essa frase era minha. Mas as pessoas agora ouvindo a live dizem, não, teve alguém que já falou isso, sei lá, acho que já no século XX já tinha essa percepção. Bem, aqui nós encerramos esse aspecto e ficamos, Eric, aí à disposição de vocês. Excelente, né? Muito obrigado, Lira, pela apresentação. Aqui eu deixei o link, né, do artigo da Unicamp. Aqui tem o nosso amigo Ricardo, que ele falou que sou humanista e acompanha o canal. Aqui a nossa amiga Mônica, né? Talvez eu só pudesse perguntar para acrescentar alguma questão, né? Como foi essa questão, por exemplo, se você pudesse falar um pouco mais sobre essa questão de tornar Kardec como um secretário, né? E ao mesmo passo tornar os médiuns brasileiros como santos, né? O que foi muito feito no Brasil, e fazendo dessa forma fazer o contrário, não o evangelho segundo o espiritismo, mas o espiritismo segundo o evangelho, né? Como é que surgiu essa ideia de Pentateuco e de apenas essas 5 obras, né? Porque isso é uma coisa que os historiadores, eu já vi muito a gente perguntando, né, de onde veio esse termo, né, que não era da França, né, Pentateuco, codificação falando só das 5, né, ou seja, você teve um processo de colocar a Kardec apenas nessas 5 e acrescentar outras obras desses médios que eram santificados, né, romances, enfim. Da onde veio, se você pudesse falar um pouco melhor sobre essa questão. Isso é interessante. Isso veio quando a gente analisa o espiritismo com os fatos sociocultural, que é um fato social. Vem do Durkheim, dos pais da chamada sociologia, que ele diz que é um fato que a sociedade cria que conforma a
as ações dos indivíduos. E depois isso há um reflexo das ações dos indivíduos, conformando também fato social. Então, é neste campo que eu analiso o espiritismo. Então, ao estudar a cultura brasileira, como foi a nossa formação, dentro de um campo religioso muito multifacetado, mítico, onde a relação com o aspecto ecológico da natureza, com a relação com o mundo espiritual, isso desde a época da colônia, era muito forte na nossa sociedade. Isso vai para o nosso imaginário. Nós estamos mergulhados nesse imaginário. Por mais que o nosso pensamento crítico ele apareça, mas em alguns momentos, principalmente nas fases de crise, isso é importante. Na fase de crise, nós nos voltamos para uma linguagem mais simbólica, porque a linguagem racional não dá conta desses momentos, né? Isso já é final do século XX e principalmente século XXI, já se tem essa análise. No final do século XX, década de 60, 70, a discussão sociológica antropológica é que a religião ia se acabar, a institucionalizada, porque a ciência iria substituir, porque ia dar sentido e razão a todos os fenômenos. Bem, o que é o que ocorreu? Fundamentalismo apareceu muito forte, pegou no contrapé dos estudiosos, por exemplo, Peter Berger é um deles, e aí forçou na década de 90 e nos anos 2000 a reformular, dizer, olha, a religião não só ela não acabou, mas ela sofreu o impacto da modernidade. Então, ela ficou mais racionalista, e tornaram as pessoas agora individualmente formando o seu pensamento religioso. Então, houve a desinstitucionalização. As pessoas eles seguem a religião que quer, como bem entende, às vezes participam de 3, 4 religiões, há um caso típico na literatura acadêmica, de uma mãe de santo. Sexta-feira ela funciona lá no terreiro dela do Candomblé como mãe de santo. Aos sábados ela vai para a pregação do pastor que ela disse que curou ela, e ao domingo ela é devota de Nossa Senhora. Então, vai à missa. Isso é a nossa realidade. Essa é a nossa realidade. É uma representação do que somos. E tem aqueles que não seguem a religião alguma, que forma a sua. Você vai nos canais hoje da internet, do Instagram, há uma gama de pessoas que... Tem pessoas com 700 mil seguidores para mostrar o seu rito, a sua forma de ser, e tem seguidores e tal. Então, é uma coisa bastante interessante. Então, a cultura no Brasil, ela não é uma cultura racional, crítica, analítica na nossa população, na nossa maioria da população. Não quer dizer que a gente não raciocina, não tenha também momentos como este. Mas a nossa forma de ser, o nosso hábitos, aonde a gente responde às demandas externas mais fácil, é do ponto de vista simbólico, mítico, religioso. Nós somos dados às novelas, aos romances, é a forma que a gente prefere uma visão mais simbólica do que um raciocínio que leva a você a fazer análise, a discussão. Não é da nossa natureza. O mais fácil para a gente é aderir a um pensamento sintético, simbólico, religioso e muito próximo do católico. Ainda somos assim. Então, a produção desses médiuns, quando começaram com essa linguagem, a gente vê a vida de Chico. É uma vida santificada. Você vê que a maioria dos nossos principais médiuns, por assim dizer, do século XX, finalzinho agora do século XXI, são celibatários, com uma vida voltada ao próximo, obras caritativas de imensa envergadura. A produção de Chico ajudou a 2.000 instituições. Vê a obra de Divaldo. Divaldo
Chico, Raul Teixeira, Dona Ivone, todos celibatários, dedicados à vida ao outro, com a disciplina, com a relação grande em relação à ética, à linguagem religiosa e aos evangelhos. Não sei, Dona Zilda, se ela é celibatária, mas esses e tantos outros médiuns que às vezes se colocam nesse espaço, a gente vai ver que não daria diferente a predileção. Aí você veja, quando eu coloco que a comunidade seguidora do Espiritismo é de 36 a 72 milhões, a gente, poxa vida, são esses que consomem bens espíritas, são esses que consideram o conceito de reencarnação como algo da sua percepção de vida, mas temos que lembrar que, ao mesmo tempo, essa comunidade, ela demanda bens que ela possa consumir. E aí o que acontece? Vão ser bens, vão ser livros numa literatura de autoajuda, de romance, principalmente romance que mostre que isso continuou em várias vidas. Então, essa forma romanceada, poética, simbólica, é consumida por essa população. E ela formata aquilo que quer do espiritismo. Agora, você tem um conjunto de espíritas que se conformam dentro das obras de Kardec, e mesmo em obras desses binômios guias espirituais, mas com mais comedimento. Né? É dada a discussão aqui, como este canal, né? É dada uma discussão mais filosófica, mais analítica, mas são muito minorias dentro desse contexto. Tá? Então, é uma questão cultural, no final, cultural. O Brasil ele já era sincrético antes, aí ainda vem a pós-modernidade que mistura mais ainda as coisas. Mistura tudo, Érico. E aí o Brasil agora... Então, reforçou o que já era do brasileiro, né? E reforçou. Isso agora está se espalhando pelo mundo, Érico. Eu tenho tido a oportunidade de viajar, rodar este mundo, e eu fui, ano passado, na Coreia do Sul. Fui em Singapura. Antes eu tinha ido ao Japão. Olha, o Japão é uma sociedade que a gente tem com a de mais alta tecnologia, né, no mundo. Tem a religião do shintoísmo, que é para o dia a dia. É uma religião politeísta, sincrética. Então, não é como se colocaram no século XX, que a escolarização, a tecnologia, a ciência é deslocar a religião e apagar a religião. Deu o contrário. Por quê? Porque as ciências nos deu um bem-estar, nos deu muitas explicações, mas o ser humano não cabe dentro das ciências exatas. Ele extrapola, né? É algo mais complexo. Aí a psicanálise também veio, mas a questão religiosa ela é algo singular. Ela vai extrapolando esses cantos e recantos, e aí o que é que deu? Nunca se criou tantas religiões no mundo. Se for catalogar, disseram que tem mais de 5.000 hoje em dia. Então, lá na Coreia, que me chamou a atenção, é um país de maioria tanto budista e católica, mas está havendo um verdadeiro mercado religioso. A gente vai andando na rua, pessoas com megafones, e eu perguntava à minha nora, que é coreana, o que é que ele está falando aí? Então, como se fosse os neopentecostais do Brasil estão lá, nas ruas, chamando as pessoas, aceite Jesus, pessoas se colocando como missionários, está maior, o governo está preocupado. Ué, Coreia do Sul, muito preocupado com essa enxurrada de mercado, um verdadeiro mercado de bens religiosos, muito típico. Então, aquilo que nós anotamos, principalmente os espíritas mais críticos, os laicos, que apontam o espiritismo com viés puramente religioso, que isso pode trazer um problema, porque anularia a questão progressiva do espiritismo, que é algo polêmico também, que eu trato na tese, a progressividade. Kardec coloca o espiritismo como progressivo, mas os princípios espíritas básicos
pode ser progressiva a forma de entendê-los, mas ele não pode ser anulados. Isso Deolina Amorim falou, Herculano reforça. Se eu tirar Deus, espírito, reencarnação, mediunidade, mundos habitados, o espiritismo vai ser desconfigurado, tem que ser outro nome, que se dê. Então, tem limites, tem horizontes dessa progressividade, eu imagino. Pode ter novos princípios, mas modificar substancialmente, dizer que não existe reencarnação e tal e qual, não sei. Na minha forma de compreender, não tem como. A Mônica, ela pergunta aqui, acredito que ela esteja falando sobre a situação do movimento mais católico, né? Ela pergunta, isso não mudaria com as cartas de Kardec que foram trazidas à tona somente agora? Com a introdução das revistas espíritas e os livros menos conhecidos, né, menores? O que é o Espiritismo, por exemplo? Essa é uma pergunta que está valendo o meu pós-doutorado. Aí é um spoiler que eu estou dando aqui, que assim, eu tive um impacto quando eu li aquilo que está público, né? Eu li todas as cartas para fazer a tese, eu li todas. O primeiro impacto que eu tive, eu cansava de dizer em palestra que sou espírita, as pessoas só vivem consultando os seus guias para tudo, é uma necessidade. Um relacionamento plano espiritual, a gente tem tanto material interessante que já podemos conformar a nossa vida, sem precisar dessa dependência, morder a língua. Porque essas cartas mostram Kardec, do ponto de vista, no campo religioso, profundamente, nas suas preces a Deus, na conversa com os espíritos, sobre tudo. Kardec conversava sobre tudo, sobre o que ele fazia, sobre que as pessoas do seu relacionamento, e os espíritos abasteciam Kardec com informações, era um cuidado com Kardec, com a doutrina espírita muito grande. Então, este material, do meu ponto de vista, está levando muito mais para o campo religioso, porque é lá que eu coloco na minha tese 4 manuscritos, 3 são públicos, um foi cortesia do Adair, assim, me abasteceu de informações, tanto pelo livro dele, como por esses manuscritos, e esse inédito, mostrando Kardec em conversa com os espíritos para constituir uma religião. Se uma religião derivada do espiritismo, ou transformar o espiritismo em religião, ainda não ficou bem definido. Mas estava ali, e por isso que eu coloco na minha tese. Se tempo tivesse, pudesse a coisas andar por aí. Mas, dentro do ponto de vista, como a gente analisa os livros espíritas, ficaria ali numa religião mesmo, que a gente diria hoje filosófica, uma religião mais do lado pessoal, sem um rito apropriado, um mito, ou seja, você faria dele a sua religião do ponto de vista de se ligar a Deus, ou do ponto de aqueles que forem assim. É possível ter um espírita ateu, você tiraria um dos elementos básicos do espírito. A base do espiritismo é Deus. O livro dos Espíritos começa por ele, o livro dos Espíritos se conclui com ele, e todo o material você tem Deus como base sólida de toda a codificação. Mas a pessoa diz que pode haver, pelo lado ético e tal, de ver a vida. Ou seja, a gente pode conformar o espiritismo como quiser. Agora, esse material que está aí disponível vai levar o espiritismo mais para o campo religioso, pelas atitudes de Kardec. Eu só colocaria uma diferença importante, é que Kardec normalmente ele perguntava bastante, mas ele analisava as respostas dos espíritos, né, sobre um crivo racional, né? Tanto que na revista lá tem o caso do falso São Luís, né? E Kardec, inclusive, questiona São Luís, e aí depois aparece o verdadeiro São Luís e fala, não, aquele ali era um falso. Então ele tinha essa coisa de questionar até a assinatura de São Luís, né? Então a questão não é perguntar, mas você questionar a resposta, analisar a resposta. Isso nós não somos acostumados. A gente vai ver nessas cartas a Kardec bastante ativo com os espíritos. E interessante, os espíritos disseram, olha,
tome a decisão melhor, porque você tem mais lucidez que em alguns aspectos que a gente. Os espíritos ali que estavam colaborando no dia a dia com a obra, para mostrar que, por isso que eu digo que Kardec é autor, porque ele discutia com os espíritos. Quando a gente diz do campo religioso, então vamos pensar um Kardec abrindo mão das suas perguntas. Não. Do ponto de vista religioso, a prece a Deus, a ligação dele com o divino, é nesse aspecto, né? De que ele orava, do que ele tinha uma adoração a Deus, ele tinha um sentido religioso a Deus, mas não do sentido religioso de acatar tudo que vem do plano espiritual. Kardec não era assim, os espíritos sabiam disso. Porque se os espíritos que atuam no Brasil atuassem lá na França com Kardec, não ia ter codificado, ele não ia aceitar aquilo lá. Não tinha, espírito chegando, ditando normas, ditando como deve ser, como deixa de ser, isso não cola na França. Como também, se chegasse os espíritos, como se comunicam na França, só propositivos aqui, iam ser poucos os seguidores, ficar só na questão filosófica, que é o que a gente vê hoje. Pode-se mudar isso? Pode-se, porque a filosofia... Eu acho que o espiritismo, quando a gente estuda muito a historiografia, quando a gente está discutindo os aspectos de finalidade do espiritismo, questionando algumas coisas que venham dos espíritos, que é natural e é saudável, não pode questionar tudo e jogar tudo fora, porque o espiritismo, sem espírito e médium, não evolui. Mas pode ser tudo que venha de um determinado médium ou de um determinado espírito, por mais relevante que seja, o que a gente tem que aceitar. Passa pelo crivo da razão. Agora, se tiver correto, se aceita, até que uma nova coisas venham. O problema é que nós não temos. É assim. Como é que a gente vai, como é que o espiritismo aceita um novo princípio, uma nova informação? Hoje não tem um conceito. Hoje é pelo consumo das pessoas, né? Se publica em livro, esse livro vende muito e aquilo vai circulando e vai sendo aceito e pronto. Eu acho que essa forma, Eric, com a internet, a gente começa a produzir material para dizer, alto lá, vamos verificar. Isso causa um incômodo. Incômodo em quem faz a crítica, que tem que entender, porque se aquela crítica que é saudável, mas se não teve um ponto definido, não resta dúvida que você tem muitos médios, muitos espíritos, e a gente pode cruzar essas informações e procurar aí no mundo afora, que também tem informações, sai cruzando, que é o trabalho que Kardec disse que fez lá com o controle universal do ensino dos espíritos. A gente pode fazer isso. Agora, há uma instituição que faça isso, não se tem notícia. A gente critica, eu mesmo faço as minhas críticas e tudo, mas não é uma coisa ainda institucionalizada, que é que eu imagino que isso vai para a academia. Você vê que o Núcleo de Saúde e Espiritualidade da Universidade Federal de Juiz de Fora está fazendo pesquisas científicas, aí sim, dentro da ciência, mediunidade, lembrança de vidas passadas, lembrança de quase morte, sinais de nascença, curas. Vai ser a ciência mesmo, como Kardec dizia, a ciência que vai entrar nesse aspecto. No aspecto ético do espiritismo, a nossa ética é a ética cristã, destituída de alguma linguagem mais simbólica, mas continua simbólica. Eu acho que a gente tem muito a crescer. Né? A gente tem um campo comum, quando a gente fala de caridade, quando a gente fala de desejar o bem ao próximo, aí é comum em qualquer linha de espírita que se tenha. Eu vejo muito mais semelhanças do que diferenças. O nosso discurso pode marcar a posição de diferença, mas são poucas, né? Quando a gente vai ler as linhas de pensamento dos espíritas laicos, você vê lá a questão da ética, do social, da renovação social, da caridade como renovação social, muito bem posto. Né? Quando você vai para aquelas pessoas mais ligadas ao aspecto religioso, mais alinhadas ao pensamento da fé, a estes binômios que foram formando, a gente vai ver uma linguagem também voltada ao bem, a caridade como apoio de ação social, mas são essas grandes diferenças. Um que aceita a preponderância do lado religioso e outro que vê só o lado
ético da questão e que o social, a gente tem que ter uma ação no campo social mais efetiva. Eu creio que somos mais, temos mais em comum do que em divergência, mas vamos continuar em campos diferentes, porque é assim que nós somos, é um plano ainda, nós estamos no plano de provas e expiações, né? Muito básico, mas vamos evoluindo nessas discussões. Eu espero que o movimento espírita, eles estão entrando, nós espíritas estamos retornando a estudar, a academia. Aí tem vários exemplos, né? Aí eu retornei, porque esse assunto religião para mim era chave, eu retornei para entender religião, mais do ponto de vista acadêmico. Aí tem aí a daí, aí tem pessoas que mesmo não sendo, aí tem um pessoal do núcleo, né, que nós participamos do núcleo da história do espiritismo, um núcleo importante que a professora Adriana Gomes coordena. Vamos ver lá a Adriana nesse núcleo Saúde e Espiritualidade, uma ação na Universidade Federal de Juiz de Fora, que foi pioneira nos estudos de ciência da religião. Vamos ver espíritas entrando em curso de ciência da religião. Eu conheço um espírita que está fazendo a dissertação no curso de teologia, sobre teologia espírita. Então, vai começar a ter produção. Ainda é pequena quando você compara com a produção científica nacional. Eu fiz um estudo em 2 bancos que existem de teses, dissertações e monografia no Brasil, e a gente é realmente muito pequeno. São 700 teses e dissertações, que é uma dificuldade de você separar, né? Você vai pelas palavras-chave, nem sempre o termo espiritismo naquela tese é o espiritismo que a gente está falando, ligado a Allan Kardec. Mas eu acho que Allan Kardec está sendo reposicionado pelas novas biografias. Vai demorar horrores de tempo para as pessoas que hoje colocaram na cabeça a biografia de Kardec do século XX, XIX, para se atualizar para biografias agora do século XXI. Vai demorar, mas vai chegar lá com correções, porque eu acredito que a nova geração ela é mais desancorada do aspecto institucional para poder coletar informações aqui e ali, e este canal presta um serviço, e vamos ver, então, os acadêmicos começando a mostrar, não só que, naquilo que são divergentes, mas colocando o espiritismo na discussão com método, metodológico, metodologia, com teóricos. Excelente. Então, eu quero agradecer a você, Lia, agradecer aqui a Mônica, ao Ricardo, a todos, né? Aqui o link da tese, também o link do projeto Kardec que foi citado. Então, muito obrigado, Ira. Obrigado a vocês de coração. E, pessoal, que está assistindo, curta, compartilhe, se inscreva e até a próxima.